Olha, e força para a comunidade aqui de Candelária, que está unida neste momento extremamente difícil. A cidade está ilhada em razão da chuva que não para. Vocês falaram há pouco sobre as questões envolvendo o Vale do Taquari. Eu queria trazer outros paralelos que as pessoas que estão aqui e agentes do Corpo de Bombeiros do Estado, pessoas que atuaram inclusive no Vale do Taquari, destacaram que a situação aqui tem potencial para ser igual ou talvez até pior. Por quê? Porque no Vale do Taquari, apesar de todo aquele evento da chuva e da enchente, foram poucas horas naquela situação. A chuva deu um tempo, deu uma trégua em algum momento. E aqui já são 2 dias de chuva intensa. Está chovendo neste momento aqui em Candelária, 22 graus de temperatura. E olha, Camila Hermes, nossa repórter fotográfica, está filmando. Vou mostrar ali, Camila, por gentileza, os agentes do Corpo de Bombeiros. O pessoal tem que ficar de braço cruzado praticamente aqui, porque não dá para resgatar as pessoas que ainda estão no aguardo de socorro. E são pessoas que estão há quase 30 horas ilhadas em casas, algumas nos telhados. Porque simplesmente não é possível chegar de barco, em razão das circunstâncias da força do rio, das cercas de arame farpado que tem em volta de alguns dos terrenos. Os helicópteros da Força Aérea Brasileira, que estão desde ontem na expectativa de decolagem lá de Santa Maria aqui para Candelária, não conseguem chegar até Candelária porque não para de chover. E simplesmente não tem como retirar essas pessoas de lá. Não há possibilidade, são quase 30 horas. Imagina o desespero dessas pessoas e dos familiares. O meu pai, a minha mãe tá lá numa casa e não consegue, né, Paulo? Porque tem uma correnteza, tem um rio passando na cidade. Não tem como chegar nesses locais. Eu vou conversar, Kelly, com um familiar de uma dessas pessoas. Com licença. Aqui ao vivo para a Rádio Gaúcha. Aqui você. Aqui. Você estava falando... Como é que é o seu nome? Pauline. A Cauline, ela tem a avó e mais alguns parentes que estão há quantas horas lá na... Mais de 24 horas já estão lá embaixo da água, sem ter o que comer, passando frio, sede, não tem o que fazer, não tem para onde correr. Tá bem complicada a situação. Idosos ainda. Como é que é a situação, a configuração da casa, assim? Eles têm um lugar para se abrigarem, sabe até onde está chegando água lá dentro da casa? Ontem, por volta das 5 horas, eles estavam em cima das mesas com água no pescoço já, porque a água estava muito funda, né? Então não tinha mais para onde ir, eles gritavam por socorro, porque a casa ia cair, as paredes mexiam, eles não tinham mais para onde ir. São quantas pessoas na casa, então, e as idades? São 3 pessoas, incluindo a minha avó de 93 anos, que é acamada e doente. O que te disseram aqui dos bombeiros? Deram uma previsão de conseguir chegar na casa dela? É que com barco não chega, né? Arrebentou, né? É um local que tem muita cerca, muita tranqueira, impossibilita a chegada de um barco, né? Então, acredito que agora eles estão indo para lá de novo, mas eu já perdi as esperanças de conseguir chegar de barco lá, né? Porque até agora já tentaram várias vezes, a correnteza é muito forte, eles não têm acesso, não conseguem chegar lá, né? Obrigado, Cauline, boa sorte aí. Então tá, essa é a descrição dessa situação, dessas pessoas sem esperança. Coitado. Não tem luz, esperança. Não tem comida, não tem água e não tem previsão de que o socorro chegue. Essa é a situação absolutamente dramática aqui Paulo, em Candelária. a apreensão da chegada de novo do rio invadir a cidade, enfim, como é que eles estão nisso? A gente estava conversando com o Sinimbu e esse é o medo, né? Já que pode chover em alguns outros municípios, lá continua, de repente... pelo que eu entendi, né? Porque ele não consegue nem chegar. Lá em Sinimbu, o rio já saiu da cidade. Isso. O rio, ele entrou e saiu 2 vezes. Mas Candelária continua, Paulo. E Candelária está debaixo d'água, né, Paulo? A situação aqui é a seguinte, assim, o perímetro urbano mais central está relativamente seguro, tá? Tá tranquilo, assim, são realmente regiões mais ribeirinhas, regiões mais às margens, próximas às rodovias, como a RS 287, que inclusive está bloqueada, lembrando aí que a cidade está isolada neste momento. Mas chama a atenção, a Camila Hermes, o nosso motorista também, o Leonardo Cunha, circulamos aqui com os bombeiros voluntários nesta manhã, água chegando em alguns locais de algumas ruas próximas ao centro, que não costuma chegar. Então, essa é uma situação que chama a atenção. Paulo... Não temos um cenário de uma enchente que varra o centro, mas a água lentamente está chegando em alguns lugares novos aqui. Nesse caso dessa moça agora que conversou contigo, que está com a avó, inclusive de 90 e poucos anos, não me lembro exatamente da idade dela, ela disse que a água está chegando no pescoço deles lá, né? Ou já chegou. Então, eles estão um pouco mais na periferia de Candelária, é isso? Mais próximo ao leito do rio. Perfeito, é uma região que historicamente a gente sabe, até não é só em Candelária, mas várias cidades é assim, são pessoas que até dizem, não, aqui costuma dar uma enchida, aqui alaga, o pessoal tem uma certa expertise até nessa situação.
mas dessa vez foi bem diferente. E olha, conversando com moradores mais antigos, o pessoal disse que são décadas, tá, de uma enchente tão grave quanto essa. A mais recente é de 2010, morreram 2 pessoas naquela oportunidade. Essa aqui já é pior que essa de 2010. Então, são coisas lá dos anos 50, dos anos 40, só os antigos realmente lembram. E tá chovendo ainda, né, Paulo? Chove. Vou pedir para a Camila mostrar aqui, não sei se a gente pode mostrar aqui os caminhões dos bombeiros. Estamos aqui no QG, né, na base dos bombeiros voluntários, e tá chovendo, não para de chover a noite inteira, inclusive foi difícil até dormir, porque é uma aflição, aquela chuva, os relâmpagos, sabendo que há pessoas presas por aí, que a cidade está numa situação absoluta, não tem água na cidade também, né, a bomba de captação de água da Corsã está desativada, a régua da Corsã que mede o nível do Rio Pardo está desativada, porque a água também tomou conta de lá. Essa é a situação aqui em Candelária, pessoal.